Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Príncipe William, que vai, comparecer ao funeral do Papa Francisco em nome do seu pai, o Rei Charles. Antes, eu gostaria de falar bem rapidinho com quem acompanha aqui o canal, viu que deu uma parada nos vídeos, umas 2 semanas praticamente, né? O último vídeo que eu postei foi sobre o Príncipe William, que vai para o Brasil, no prêmio Earthshot, que foi criado por ele mesmo, enfim, né? Se você quiser saber mais informações, é só ver o vídeo anterior. Bom, ele fez esse anúncio no meio do half term das crianças, que são férias, né? De 2 semanas das crianças. E aí, o seguinte, eu falo sobre família real, mas eu tenho uma real família aqui em casa, então eu fiz esse vídeo meio Nossa, foi difícil fazer aquele vídeo do Príncipe William, porque eu fiquei, né, tentando entender, enfim e tal. Mas, no meio das férias das crianças, e daí no final das contas eu falei, quer saber, gente, eu preciso me organizar para que eu tenha vídeos na gaveta em épocas de férias, né? Porque realmente é um momento que nós precisamos parar, né, com as crianças e não dá para deixar eles no computador, no videogame, nas telas o dia inteiro, né? Então temos que aproveitar. O tempo aqui tá ficando muito gostoso agora, né? Então é hora de realmente sair da toca, ir pro parque, ir andar de bicicleta, ir jogar bola, né? E aí eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo agora, então eu tenho que dar prioridade ao que realmente interessa. Então eu preciso, com o passar do tempo, fazer alguns vídeos assim que fiquem na gaveta, né? Para momentos assim, porque, né? 2 semanas de férias, aí preciso de 2 semanas de férias para voltar ao ritmo. Voltar à vida normal. Aí já vem mais uma semana de férias em maio. Ai, mas enfim, vamos em frente, tá bom? Muita coisa aconteceu nessas 2 semanas. Nossa, vocês não têm noção. Até o príncipe Harry veio aqui para Londres. Eu não sei se eu vou conseguir colocar essas notícias em dia. Ele veio aqui para, né, brigar pela segurança dele, da polícia, que ele quer segurança para quando vier aqui para Londres e tal. Tem várias, né, notícias da Meghan, que também voltou, né, fazer o podcast. Teve a Páscoa e, infelizmente, a morte aí do Papa Francisco, que realmente foi, né, de uma hora para outra, porque estava ali, né, aparecendo ali no terracinho, né, no dia de Páscoa, no dia seguinte foi, né, enfim. Bom, então vamos retomar aqui os trabalhos, né? E voltar a falar das notícias, tentar, sei lá, colocar vocês em dia. E eu também, né? Porque eu fiquei realmente sem saber o que está acontecendo. Inclusive, uma informação que eu passei em um dos vídeos sobre quando o Rei Charles ele foi, né, ele teve uma internação por conta de efeitos colaterais da quimioterapia. Eu falei que a viagem dele da Itália estava cancelada, tá? Na verdade, estava cancelada ali naquele momento, mas foi somente adiado. Ele chegou a encontrar o Papa, mas vamos falar um pouquinho mais para frente. Deixa eu falar aqui, então, né, Gisele, foca, sobre o Príncipe William. Então, o Príncipe William, ele vai, né, viajar lá para o Vaticano no final da fim de semana, né, para representar a família real britânica no funeral do Papa Francisco. O Papa Francisco vai ser sepultado no sábado, dia 26 de abril, e vai ser uma cerimônia realmente, né, assim, bem no estilo, assim, como foi da Rainha Elizabeth, por exemplo. Cheio de líderes religiosos, membros da realeza da Europa inteira e também, né, muitos chefes de Estado. Já é oficial, tá? Foi divulgado que realmente vai ser o príncipe William que vai comparecer ao funeral em nome do seu pai, o Rei Charles. E isso acontece da mesma forma que o Rei Charles compareceu ao funeral do Papa João Paulo II em 2005, quando ele era o príncipe de Gales na época e ele foi representando a Rainha Elizabeth. Inclusive, ele ter que ir no funeral do Papa adiou o casamento dele com a Camila, né? E não assediou muito, né? Assediou só em um dia, para que ele pudesse ali comparecer ao funeral. Mas, imagina a Camila, né? Meu Deus do céu, eu quero casar com esse homem há tanto tempo e agora o Papa morre, ele vai ter que ir lá no funeral. Será que eu vou conseguir casar com ele? E aí ela conseguiu, né?
Mas, enfim, né? É só um fato curioso. Nessa época do casamento deles, eles completaram, né? Então, 20 anos de casamento. E quando eles, no dia que eles estavam completando 20 anos, eles estavam no meio dessa viagem para a Itália. Eles postaram um vídeo lá no Instagram deles. Ficou bem bacana, assim, o vídeo. Enfim, são 20 anos, né? Uma história bem, realmente cheia de, né, bem ou mal, quem não goste dela, pode dizer que eles acabaram realmente, parece que sendo um casal que se encontraram né, e realmente é uma pena que eles não casaram lá no começo, né? Não foi permitido que ele casasse com a Camila e ele também acho que não fez tanta força, né? Assim, não bateu o pé porque foi uma pena que ele, né, não foi, sei lá, ele não falou, ou eu caso com essa mulher ou eu não caso com ninguém. E aí acabaram, né, fazendo o casamento arranjado com a Diana e só foi ladeira abaixo, né? Todo mundo, muitas pessoas ali sofreram por conta disso, né? Por conta da Camila não ser aceita, por não ser da aristocracia, por não ser virgem. É uma pena, né, que realmente teve esse caminho, mas estão aí, né, 20 anos aí celebrando, então, casamento e, e viajando e, né, fazendo aí o trabalho deles para monarquia. O que podemos tirar disso é que abril é uma época bem complicadinha aí para os papas, né, da Igreja Católica. Inclusive, o funeral vai ser agora, né, no sábado, 26. Dia 29 de abril é o aniversário de casamento do príncipe William e da princesa Kate, né? Ainda bem que não vai ser tão em cima ali do lance, tá? Ele já tem planos aí, pelo que eu vi por cima aí nas notícias, ele já tem planos aí para esse dia. Bom, mas vamos voltar lá à notícia do príncipe William no funeral do Papa Francisco. Falando em papas, né? O último papa, digamos que morreu, foi o Papa Bento XVI. Só que ele, né, ele pediu para sair. Então ninguém da família real britânica compareceu no funeral do Papa Bento XVI. Acho que eles chamam de Papa Emérito, né? E isso foi em 2023. Então, como ele já tinha, né, ali se aposentado, sei lá como que fala o termo exatamente para sair, né, do cargo de papa, então ele não foi, assim, concedido um funeral de estado, né, como realmente está sendo com o Papa Francisco. Então nem ninguém da família real, né, compareceu ao funeral. O Papa Bento XVI, ele morreu em abril? Não. Ele morreu, olha só, ele morreu no dia 31 de dezembro de 2022. E aí o funeral dele foi no dia 5 de janeiro de 2023, tá? Então, realmente, se ele tivesse aí né, sendo papa, muitas viagens aí de férias de começo de ano estariam, né, comprometidas. Bom, esse anúncio, né, que o príncipe William estará no funeral do Papa Francisco é mais um exemplo aí de como o príncipe William ele está assumindo funções reais bem importantes, né, como herdeiro. E ele também, por exemplo, representou a monarquia britânica quando foi reaberta a Catedral de Notre-Dame em Paris. Isso foi em 7 de dezembro do ano passado e ele estava ali, né, do lado de líderes mundiais, como o presidente Donald Trump, presidente francês Emmanuel Macron e outros lá também, tá? Outra coisa bem importante falar, gente, que o rei Charles e a rainha Camila, eles conseguiram se encontrar com o Papa Francisco, né? Eles tinham cancelado a viagem porque conta, né, do Charles também ter passado mal durante a quimioterapia, mas na época também o Papa também não estava muito bem, ele estava hospitalizado, então eles, né, colocaram um pouquinho mais para frente. Se eu não me engano, inclusive foi no dia 9 de abril, hein, que é o aniversário de casamento deles. Então, dia 9 de abril foi 12 dias antes da morte, né, do Papa Francisco. Então, assim, realmente foi uma, assim,
nossa, era para ter sido esse encontro, né? Porque fora isso não teria outra oportunidade. Tava tudo certo realmente para essa viagem acontecer. Deu, né, a sorte do Papa estar um pouquinho melhor. Essa visita não foi filmada, ela foi uma visita particular, e só uma foto foi divulgada, pelo que eu tenha visto, assim, né? Pelo que eu vi, tá? Como eu disse para vocês, eu não estou conseguindo ver realmente a fundo. Acho que eu estou passando informação suficiente para vocês, pelo menos, entenderem, né? E ficarem por dentro, se vocês não acompanham, assim, a notícia que, sim, ele se encontrou, né? Com o Papa, né? O chefe da igreja anglicana se encontra com o chefe da igreja católica. E aí, algumas aqui no Instagram dele, eles inclusive falaram assim, um momento especial para as suas majestades, que se encontraram em privado com Sua Santidade Papa Francisco no Vaticano ontem. Ah, então essa foto foi postada no dia 10 de abril. Ontem, dia 9 de abril, foi no dia do aniversário realmente deles, tá? É aqui fazendo o vídeo aqui ao vivo, tá? Bom, o rei e a rainha ficaram profundamente comovidos com as gentis declarações do Papa sobre seu 20º aniversário de casamento e se sentiram honrados por poderem compartilhar pessoalmente seus melhores votos. Olha só, né? O Papa Francisco da Igreja Católica, é, né, falando sobre o aniversário de casamento aí do casal. Lembrando, né, que o rei Henry VIII, ele, né, se libertou aí, falou assim, quer saber, não vou mais fazer parte, né, da Igreja Católica, agora vou criar a minha própria igreja, porque na época, basicamente, ele queria casar com outra mulher, né, e a Igreja Católica não permitiu. E aí ele falou assim, agora então chega, né, vou criar a minha própria igreja. Mas não é só isso, né, tem muito mais história, não é só por conta dele querer casar novamente, é porque se ele precisasse entrar numa guerra, ele tinha que pedir lá, literalmente, a bênção pro Papa, né? Se o Papa falasse, nem pensar, meu filho, você não vai para essa guerra porque não é do nosso interesse. Aí ele não podia ir para a guerra. E aí, ele sendo, né, chefe da própria igreja, ele poderia, né, assim, aquela história, né? Quem paga a banda fala a música que vai tocar. Outra coisa também que aí o poder, né, da Igreja Católica era muito grande, então ele queria tirar o poder ali, ele acabou também destruindo vários mosteiros, vários, né, igrejas católicas, enfim, para pegar a riqueza deles também, né, porque era muito ouro, muito, e tudo isso poderia ajudar ele, né, nessas guerras que ele estava enfrentando lá na época, enfim, é isso, tá? Não é só por conta que ele queria casar, né? É bem curioso isso, né? Sempre colocar a culpa em uma mulher. Ah, porque ele queria casar com uma mulher, então ele criou uma nova. Mais ou menos, né? Sim, sim, porém, até o capítulo 2. Próximo capítulo é porque ele queria poder, né? E a Igreja Católica é muito poderosa, né? Desde muito tempo. Eu tô vendo aqui uma notícia, então, que eles ficaram nesse encontro por 20 minutos, tá? E o suficiente, né, para conversar, trocar ali, né, cumprimentos e também pela situação, né, debilitada aí do Papa Francisco. Pelo jeito, a viagem deles foi bem interessante, né, mas eu não sei se eu vou fazer vídeo sobre isso e recapitular o que aconteceu ali, mas, enfim, tem umas imagens bem bonitas ali no Instagram deles, da viagem ali para Itália, parece que foi bem interessante. Tem, né, nas redes sociais do rei Charles, né, e da rainha Camila, tem divulgado uma declaração que é ali do Palácio de Buckingham, né, e assinado pelo Charles. É a seguinte mensagem: minha esposa e eu ficamos profundamente tristes em saber da morte do Papa Francisco. Nossos corações pesados, no entanto, ficaram um pouco aliviados ao saber que Sua Santidade pôde compartilhar uma saudação de Páscoa com a Igreja e o mundo, aos quais serviu com tanta devoção ao longo de sua vida e ministério. Verdade, né? Porque a Páscoa, a religião, né, católica, só realmente acontece, o cristianismo, né? Na verdade, só acontece por conta da Páscoa, por, né, acreditar que ele ressuscitou. Quem pensa que o Natal é a festa mais importante, né? Sim, é importante, né? Não teria se não tivesse nascido, mas
Não é exatamente isso, né? Exatamente porque não foi porque ele nasceu, foi porque ele ressuscitou. Essa que é a mensagem aí dessa religião, né? Sua santidade será lembrado por sua compaixão, sua preocupação com a unidade da igreja e por seu compromisso incansável com as causas comuns de todas as pessoas de fé e com aquelas de boa vontade que trabalharam em benefício dos outros. Sua crença de que o cuidado com a criação é uma expressão existencial da fé em Deus ressoou em tantas pessoas ao redor do mundo, por meio de seu trabalho e cuidado com as pessoas e o planeta. E ele tocou profundamente a vida de tantas pessoas. E aí também ele fala, né, que a rainha e ele gostariam, né, de lembrar com muito carinho, né, o encontro que eles tiveram com a sua santidade e dos anos que eles tiveram também a possibilidade de encontrar ele, né? Porque não é a primeira vez que eles se encontram, tá? E aí é isso. E daí, né, fala que realmente são as condolências que ele realmente está profundamente, né, e mandando, enfim, e é isso. Tá bom? Praticamente é isso. Sobre o vídeo exatamente, né, do príncipe William ir até o funeral, o que mais que eu posso dizer sobre? Bom, vários líderes mundiais confirmaram já que vão comparecer ao funeral do Papa Francisco. Inclusive, o presidente Donald Trump também, né, vai estar lá presente. É realmente algo que entra para a história, né? Vamos ver mais um Papa sendo sepultado e a fila vai andar. Então, assim, bem triste tudo isso, né? Mas é a certeza que realmente a vida não para. Por isso que nós precisamos realmente dar foco para o que realmente importa, né? Então, como eu falei para vocês, nessas 2 semanas eu tentei parar aí para conseguir, né, dar atenção 100% aí para esse momento aí que os meus filhos estão passando, que é aquele momento que eles estão saindo, né, de ser criança para virar adolescentes. E aí vai chegar aquela época que eles vão falar assim, mãe, que vamos sair junto o quê? Né? Então, eu tenho que aproveitar o máximo possível esse momento que eu ainda estou conseguindo ter assim um momento com eles, porque eles já estão, né, entrando aí nesse novo, sei lá, nessa nova fase aí de adolescência. Falando em adolescência, sim, eu queria tanto ter feito vídeo falando sobre, né, o seriado Adolescência, né? Muitas pessoas me pediram também, e eu mesmo gostaria de fazer, mas não tinha condições de fazer logo em seguida que eu assisti essa série, porque é uma série bem pesada mesmo. É um soco no estômago, né, de qualquer um, na verdade, né? Porque a nossa sociedade realmente acaba sendo afetada de qualquer forma devido, né, à forma que as crianças e os jovens, né, são construídos ali para a vida adulta. E realmente não tem como, só se você tem filho você é impactado. Não, você faz parte de uma sociedade onde crianças e adolescentes estão envolvidos. E então, sem dúvida nenhuma, todo mundo é impactado. Então, eu gostaria de fazer esse vídeo, mas também tem muitos vídeos aí que eu tô me embolando. Tem alguns roteiros que eu já fiz, acabei não postando, mas enfim, ai. Voltamos ao normal, né? Aquela loucura da vida. Então, a gente vai levando e vamos nos ver nos próximos vídeos. Combinado? Então é isso. De qualquer forma, eu espero que você esteja bem, dentro do possível, e nos vemos então no próximo vídeo. Combinado? Beijo, beijo, beijo e tchau!